Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Historicidade Cristã. Eu sou o professor Bruno Ribeiro e a partir de agora nós vamos ficar com a nossa aula de número 3 do nosso curso, que está sendo fantástico. Essa viagem que nós estamos fazendo aqui sobre a história, viajando na história da igreja. Então vamos aqui agora passar os nossos slides para vocês aqui do nosso curso, da nossa terceira aula deste curso. E hoje vamos falar aqui sobre os concílios ecumênicos. Também falaremos nessa aula sobre as primeiras canonizações, o grande cisma da igreja e a influência grega no sagrado. Hoje a aula está muito especial. Fica vendo até o final aí para você conhecer muita coisa boa. E nós vamos agora entrar naquela parte mais crítica do nosso curso, que são as formulações das doutrinas cristãs, ou seja, as ideias que vão prevalecer dentro da ideologia cristã, tá bom? Então vamos passar aqui os nossos slides para a gente ver aqui, ó, concílios da igreja cristã primitiva, ou seja, os concílios ecumênicos da igreja, lá do início da igreja primitiva. Um concílio ecumênico é uma reunião de todos os bispos cristãos convocadas para discutir e resolver as questões doutrinárias ou disciplinares da igreja. Então, um concílio basicamente ele é a convocação de uma reunião para debater ou discutir algo que estava afligindo a igreja naquele momento. Como nós vimos na aula passada, o que mais afligiu a igreja foram as heresias. Existia a heresia máxima, que era o gnosticismo, que era aquele que ia muito de contra com a igreja da época, mas também vão surgir outras heresias ou outras pessoas que vão se levantar para discutir ideias já determinadas por alguns pais da igreja. E aí vai começar não só as heresias vindas de fora, mas também vai começar a surgir questionamentos de pessoas que já viviam essa fé cristã naquela época, que é o que nós vamos ver, tá bom? Vamos fazer um passeio aqui em cima desses concílios para saber realmente o que cada um deles discutiu. E obviamente nós estaremos falando aqui de alguns concílios, alguns principais. Foram 21 concílios ecumênicos que existiram na história, mais o de Jerusalém 22, e nós vamos falar apenas de alguns aqui, não de todos, tá, gente? Porque para o vídeo não ficar muito longo, e é obviamente que a gente vai estar mandando um material para você pesquisar em casa e acompanhar melhor, tá bom? Olha só. Primeiro concílio que existiu, como nós já falamos em aula passada, foi o concílio de Jerusalém, tá bom? Está registrado lá em Atos capítulo 15 e foi realizado no ano 50 depois de Cristo. E eles se reuniram para decidir sobre a circuncisão dos gentios, gente. Então, o primeiro concílio reunido foi o de Jerusalém, tá? Existiram outros concílios pré-nicenos, mas esse concílio de Jerusalém foi um dos importantes para acabar com aquela briga que existia entre Pedro e Paulo. Nós vimos aqui em outros slides, nas aulas anteriores, que havia sim uma briga entre Pedro e Paulo, e esse concílio de Jerusalém veio para colocar um fim nessa briga, e acabou vencendo, obviamente, o lado de Paulo, que tinha muito mais argumentos do que o de Pedro, para que acabasse de vez com a circuncisão de gentios, de pessoas que não eram do judaísmo, tá bom? Então, esse concílio aqui, ele basicamente não entra na lista dos concílios ecumênicos, porque foi um concílio decidido pelos apóstolos. Até então, o concílio aqui não se reunia, tá? Isso é bom a gente frisar. Ele não se reunia para debater questões filosóficas ou ideológicas, não. Os apóstolos sabiam muito bem o que pensavam, o que defendiam e as doutrinas que traziam, que foi conhecido depois como a doutrina dos apóstolos. Eles sabiam disso, eles não tinham divergência nenhuma com respeito a isso. As divergências vão começar depois com os concílios ecumênicos, devido à existência de heresias, que vão ser tanto de pessoas de fora do cristianismo, como de pessoas que aderiram ao cristianismo também. Tá bom? Vamos lá. Ó, o primeiro concílio, depois do concílio de Jerusalém e depois dos pré-nicenos, um dos mais importantes começou com o concílio de Nicéia, tá? O concílio de Nicéia primeiro, que ocorreu entre os dias 20 de maio a 25 de julho do ano de 325. O papa responsável por esse concílio foi o Papa Silvestre I, tá bom?
O imperador era o imperador Constantino Magno, ou seja, o imperador Constantino foi o responsável pela existência deste concílio. Alguns historiadores acreditam que ele presidiu este concílio como sumo pontífice. Porém, diante das divergências em questão, eu acredito fielmente sim que Constantino presidiu esse concílio, até porque era interesse de Constantino que a igreja chegasse a um denominador comum. A intenção desse primeiro concílio ecumênico da igreja era para que ela chegasse a um denominador comum e colocasse fim às controvérsias cristológicas que existiam naquela época. Olha só, as decisões principais desse concílio foi a confissão de fé contra Ário, igualdade de natureza do Filho com o Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Atanásio foi o grande defensor desta doutrina, tá? Fixação da data da Páscoa a ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte. Estabelecimento da ordem de dignidade dos patriarcados, Roma, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Para você entender melhor, o principal motivo da reunião deste conselho, apesar que teve outros assuntos a serem debatidos ali, um dos principais foi justamente a questão ariana, a questão de que Ário não achava que Jesus e o Pai eram de mesma substância. Para eles eram substâncias diferentes. E aí, a igreja naquela época defendia que o Deus e Jesus eram de mesma substância. Então teriam que decidir aquilo se era ou se não era. A intenção de Constantino, apesar de ser uma intenção até relativamente boa, que as pessoas tivessem um só pensamento, mas ali, obviamente que quando se abre uma discussão a respeito de um tema, o lado menor vai perder. Então Ário era considerado o lado menor. Então os argumentos que Ário trazia eram um argumento muito forte. Tanto é que acabou-se o idealizador da doutrina que o pai e o filho não eram de mesma substância. Mas as ideias dele continuaram até os dias de hoje. Existem grupos que defendem que sim, eles não são iguais. Tá? Tem grupos que defendem até o dia de hoje. Então a ideologia de Ário ela não morreu. Tá? Se fosse em outras épocas, como a época de hoje, com certeza os argumentos para que iam contra a Igreja Católica com certeza seriam mais fortes no dia de hoje, tá bom, gente? Então, eles também fixaram a data da Páscoa, que aí eles fizeram uma celebração diferente das dos judeus, né? Naquela época, então foi basicamente nisso aí, olha só. Então, o Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325 d.C., foi para combater a heresia de Ário, chamada de arianismo. Aqui vocês estão vendo uma foto do Atanásio, que foi o pai da igreja levantado para contra-argumentar as defesas que Ário fazia, que iam contra aquilo que a igreja já havia estabelecido como regra de fé. Até então não existia um cânon, não existia uma só regra de fé, apenas a maioria dizia que era alguma coisa, Atanásio defendia e a igreja adotava, até que um dia se levantou alguém dizendo que não, que era o contrário, e aí se houve a necessidade de fazer essa reunião, tá bom? Para você entender mais o que foi o primeiro concílio ecumênico de Nicéia, que é um dos mais importantes que existiram na igreja. Olha só, foi no ano de 325, como a gente disse, reuniu 300 participantes aproximadamente. Foi a reprovação do arianismo como heresia. Ário e o arianismo, o grande conflito trinitariano geralmente se chama de controvérsia ariana, por ter sido motivado pelas ideias antitrinitarianas de Ário, um presbítero de Alexandria. Os arianos diziam que o filho não era da mesma substância que o pai. Essa era a grande questão de Ário. Atanásio dizia: o filho de Deus não é criatura ou obra, mas gerado pela substância do pai. Então vejam que Ário defendia firmemente que Jesus havia sido criado, e isso tem provas bíblicas, gente. Ali embaixo nós vamos já comentar um pouco sobre isso. Mas que Ário defendia que ele havia sido ser criado. Tá? E aí o lado do Atanásio dizia que não, que Jesus não foi criado. Então os participantes do concílio foram os arianos, né? Do lado de Ário, os semi-arianos, eusebianos, que eram aqueles que davam razão para Ário, mas também não tiravam razão da igreja da ideologia instituída na época, os
os homoousianos, tá? Que eram aqueles do lado do bispo, tá? E os anti-arianos, que eram os monarquistas, e os sabelianistas, que eram contra literalmente as ideias de Ario, tá bom? Atanásio defendeu o homoousios, que significa mesma substância. Ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma substância do Pai. Concílio de Nicéia afirmou a divindade do Filho de Deus. Então esse concílio veio para justamente discutir sobre a divindade de Cristo. Ele era Deus ou ele não é Deus? A maioria dos pensadores já afirmavam que ele era Deus. E existia uma minoria que dizia que ele não era Deus. E aí eles foram para este embate de uma certa maneira bem mal equilibrado, pode-se dizer assim, tá bom? E Ario afirmava muito aqui em cima de Colossenses 1,15, tá bom? Que afirma que o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se ele é o primogênito de toda a criação, até aonde eu entendo, me corrijam se eu estiver errado, a palavra primogênito é o primeiro a ser gerado. E o interessante é que Paulo diz, o primeiro a ser gerado, ou seja, o primogênito da criação. Se ele foi o primeiro a ser gerado, então ele é o primeiro no processo da criação. E era isso que Ario afirmava muito veementemente, que a Bíblia não dava afirmativas de que ele era Deus, tá? E aí se bateu muito em cima disso. Isso não vai ficar só no concílio de Nicéia, tá, gente? Isso vai se arrastar por outros e outros concílios, porque a igreja precisaria, logicamente, abafar esse movimento ariano para que os seus ideais e os seus pensamentos fossem tivessem êxito, eles prevalecessem como prevaleceu, mas esse pensamento ariano ele sempre voltava com outros pensadores que você vai ver nos concílios mais adiante, tá bom? Olha só, dentro desse concílio de Nicéia foi estabelecido um credo niceno. Esse credo niceno era como se fosse uma carta registrada do que a igreja passaria a crer nesse momento. Dá uma olhada no que ficou estabelecido no concílio de Nicéia. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai. Vejam que aqui eles estão afirmando o que Atanásio já defendia. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial do Pai, por quem todas as coisas foram feitas nos céus e na terra, o qual por causa de nós, homens, e por causa da nossa salvação, desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. Mas quanto àqueles que dizem existiu quando não era, e antes que nascesse não era, e foi feito do nada, ou aqueles que afirmam que o Filho de Deus é uma hipóstase, ou substância diferente, ou foi criado, ou é sujeito a alteração e mudança, a estes a igreja anatemiza, ou seja, a igreja excomunga, considerados como malditos, tá bom? Então veja que no concílio de Nicéia, diferentemente do que muitos falam por aí, sem ter o conhecimento, dizem que a trindade foi estabelecida no concílio de Nicéia. Não, senhores, ela não foi estabelecida no concílio de Nicéia, porque no concílio de Nicéia estava em discussão a divindade de Cristo e não do Espírito Santo. A prova é que vocês viram aqui. Eles creem que Jesus é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, mas eles apenas dizem que cremos no Espírito Santo. Eles não dizem que o Espírito Santo aqui é Deus, mas que eles creem no Espírito Santo. Mas afirmam que Jesus é Deus. Então, através desta carta, deste credo, que ficou sendo o credo oficial até aquele momento na igreja, todos que discordassem ou que pregassem o contrário disso aí, seriam excomungados, como Ario foi excomungado, como Ario foi tido como herege, como Ario foi exilado, para que os seus pensamentos fossem abafados. Eles tinham um jeito também de fazer naquela época, de queimar os escritos heréticos, para que esses escritos não fossem aí perpetuados, o que
que na verdade ocorreu uma falha, porque a ideologia ela vai dentro da pessoa e não num papel, e isso foi passado posteriormente, com toda certeza não ficou ali somente no concílio de Nicéia, tá bom? Então o concílio ficou decidido assim que Ário foi excomungado, decretada a existência de 3 pessoas, 2 delas são deuses, tá, gente? O Pai é Deus, o Filho é Deus, porque são da mesma substância, e aqui eles apenas criam no Espírito Santo. Ário, portanto, excomungado, tirado da igreja e tido como herege, porque pensou diferente daquele momento. E mais lá na frente você vai ver, será que realmente Ário tinha razão? Por que será que as ideologias de Ário elas conseguiram passar adiante, seguir na história, mesmo sem a presença dele? A ideologia de Ário prosseguiu e está até os dias de hoje com grupos e forte grupo crescendo a cada dia de pessoas que acreditam que Jesus realmente nunca foi Deus, no sentido de ter existido junto com Deus antes, né? A própria Bíblia, você leu lá em Colossenses que ele foi o primogênito, o primeiro a ser criado, tá bom, gente? Vamos lá então, continuando aqui agora para o Concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo. Afirma a natureza divina de Cristo, ou seja, eles vão reafirmar, na verdade, tá bom? Reafirmar a natureza divina de Cristo e do Espírito Santo. Estabelece que o bispo de Constantinopla receberá as honras logo após o de Roma. Condena os macedonianos, seguidores de Macedônio I. Então vejam que agora aqui, no Concílio de Constantinopla, é que vai ser estabelecido agora a divindade do Espírito Santo. Até porque começaram a haver ataques em cima do Espírito Santo. Do que seria o Espírito Santo? Qual era essa participação deste Espírito Santo na cristandade? Como ela passou a ser atacada, a igreja precisou definir um credo em cima também do Espírito Santo. E eles decidiram, obviamente, pela divinização desses 3. Os 3 agora, a partir do Concílio de Constantinopla, seria reafirmado a divindade. Então, é a partir deste concílio que começa a ser estabelecido aquilo que futuramente vai ser determinado e conhecido hoje como a Santíssima Trindade, senhores. Olha só, veja como é que ficou. Os macedônios eram chamados de pneumatômacos, ou seja, inimigos do Espírito Santo. Vejam quão tamanho absurdo é esse. Se você não acredita que o Espírito Santo é Deus, você é contra o Espírito Santo. Era assim que pensava aqueles homens daquela época. Então, vejam só, no Concílio de Nicéia, Deus passou a ser confirmado, e obviamente, como Deus. Jesus seria Deus reafirmado como Deus, e agora o Espírito Santo entraria nessa divindade. O Concílio de Constantinopla de 381 depois de Cristo condenou as ideias de Macedônio, que ensinava que o Espírito Santo não é Deus, mas um servo. E de Apolinário, que dizia que em Jesus, Deus e homem predominavam a sua divindade em detrimento à sua humanidade. O concílio definiu a posição do Espírito Santo na Trindade e reafirmou as 2 naturezas de Cristo. Ele é plenamente Deus e homem, teantrópico. Olha que conhecimento fantástico agora aqui pra gente, para nós. Olha só, se aquela igreja afirmava que ele era 100% Deus e 100% homem, ele habitava nele as 2 naturezas, que ficou conhecido como teantrópico. Então, se hoje os cristãos protestantes defendem que Jesus tinha 2 naturezas realmente, 100% Deus e 100% homem, acreditem ou não, isso veio daquilo que seria base da crença da Igreja Católica Apostólica Romana. Como vocês estão vendo aí, existia essa afirmação já naquela época, e que isso vai perpetuar, porque isso vai ser tido como uma verdade. Aqui nesse concílio vocês vão perceber agora que isso vai ser crivado como uma verdade através do surgimento de um novo credo. O credo que ficou conhecido como credo niceno-constantinopolitano. Dá uma olhada o que vai ser aqui desse credo, gente. Credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos,
Deus de Deus, veja que vai ter algumas partes que eles pegaram do credo niceno, por isso que o nome é niceno-constantinopolitano, porque juntou o credo niceno com esse novo credo que afirmaria a divindade do Espírito Santo. Olha só, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilato, padeceu, foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, preste agora atenção. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é o que, gente? Adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Percebam que aqui vai ser estabelecido agora a crença trinitariana em 3 deuses, 3 pessoas de mesma substância. E pasmem os senhores. Vejam aqui que o batismo virá agora para a remissão dos pecados. Algumas igrejas protestantes ainda acreditam que batismo em águas é para remissão do pecado, apesar delas nunca explicarem por que você continua pecando depois de batizado. Mas vejam que a remissão dos pecados, esse batismo por remissão, foi afirmado por esta igreja que nascia e que vai dar sustentabilidade para batismo de crianças logo depois, porque segundo eles, as pessoas nascem em pecado, que é outra doutrina que vai ser estabelecida lá na frente. Mas o que a gente pode ver aqui, que a partir de agora o Espírito Santo seria o quê? Adorado, senhores. Então ele passaria a ser Deus. Eis uma foto aqui, uma pintura bem clássica renascentista do que é a Trindade. Percebam esse movimento na mão de várias pinturas que você vai ver os pintores fazendo esse tipo de movimento aqui, ó, como está ali na mão de Jesus, ó. O que seria esse tipo de sinal no Renascimento? Significa dizer a reafirmação da Trindade. 3 pessoas, 3 deuses. Por isso que a maioria das pinturas cristãs, as pessoas que estão pintadas ali, os santos católicos, ou seja, qual for a pintura, eles sempre estarão vindo assim, com a mão desse jeito aqui, simbolizando a crença na Trindade, tá bom, senhores? Então foi estabelecida aqui a Trindade, tá? Vamos para o outro concílio bem importante que aconteceu naquela época, que foi o Concílio de Cartago III. Por que eu trago como registro o Concílio de Cartago III de 397 depois de Cristo? Porque foi o concílio que vai colocar um ponto final na questão da canonicidade do novo livro que vai surgir. Vejam que, senhores, apesar de haver muitas controvérsias a respeito de quais livros seriam inspirados pelo Espírito de Deus, havia muita controvérsia. Você vai ver na história livros que entraram, livros que saíram, livros que voltaram depois de serem excluídos. Mas ali no Concílio de Cartago III, que a gente vai ver uma formação, principalmente do Novo Testamento, igual esse que você carrega hoje aí. A Igreja Católica com a mesma crença nesses 27 livros do Novo Testamento, que ela vai reafirmar, dizendo que eram os livros que eram inspirados, tá bom? Então o Concílio de Cartago III, em 28 de agosto de 397, publicou um cânon da Bíblia, citado como Gênesis, Êxodo, Levítico, todos esses aqui, os livros que contém hoje aí na Bíblia que você carrega, tá? Claro que eles vêm com esses que estão em amarelo aqui, ó, a primeira carta para os Hebreus, segunda e terceira, segunda Pedro, terceira João, primeiro de Tiago, primeiro de Judas e o Apocalipse de João. Veja que quando esses livros aqui aparecem dentro do cânon que era estabelecido,
tiveram que tirar esses outros livros aqui, gente. Olha só, tiraram a Epístola de Barnabé, que era tida como inspirada e de repente passou a não ser mais. Primeiro e segundo Clemente, que era inspirado e depois não foi mais. Apocalipse de Pedro e o Pastor de Hermas, que eram livros e cartas que já estavam sendo lidos, estavam sendo lidos na igreja daquela época, gente, tidos como inspirados, mas que foram retirados nesse concílio, retirados de livros inspirados, e aqueles que estão em amarelo aqui, que eram tidos como livros que tinham uma canonização, uma inspiração duvidosas, esses livros voltaram para dentro da Bíblia, reafirmando aí esse tipo de modelo que está até os dias de hoje, tá bom, senhor? E é uma coisa bem interessante do porquê que essas cartas aqui, elas foram tidas como não inspiradas, principalmente. Um dos principais motivos era a dificuldade de identificar o autor dessas cartas. Primeiro, a carta dos Hebreus, que segundo a mentalidade daqueles senhores da época, era uma carta muito judaizante no meio de um Novo Testamento que pregava a graça. Tá? Segunda de Pedro, era mais ou menos porque a literatura, a forma literária era diferente da que Pedro com certeza tinha. O nível de grau de intelectualidade era muito grande e não se encaixava no Pedro, tá bom? Terceira de João, segunda e terceira de João, deve-se levar bem em conta isso, que não é só a terceira de João, mas a segunda e terceira carta de João, também, junto com o Apocalipse, eram tidos como livros que o autor não era o apóstolo João. Era muito firme a ideia naquela época de que não era o apóstolo que tinha escrito esses livros. Nós já falamos isso aqui em aulas passadas. Não era, gente. Por não ser esse livro tido do apóstolo João, ele não era tido como inspirado. Judas, devido à grande mitologia que aparece naquele livro, inclusive citações do livro de Enoque, que era um livro que também tinha sido banido da igreja, e o Apocalipse, como eu já disse, pela autoria não ter sido do apóstolo João. Tá bom, gente? Vamos lá. O concílio de Éfeso, outro concílio importantíssimo que aconteceu em 22/6 a 17/7 de 431 depois de Cristo. O Papa foi o Celestino I, tá? O imperador da época era o Teodósio, o jovem, e as decisões principais desse concílio foram: Cristo é uma só pessoa e duas naturezas. Vejam que vai reafirmar o que já havia sido debatido em outros concílios. Definição do dogma da maternidade divina de Maria, contra Nestório, patriarca de Constantinopla, que foi deposto, patriarca de Constantinopla. Maria é Theotokos, sim, eu vou já explicar para você o que é isso, que é mãe de Deus. Então foi reafirmado que Maria era mãe de Deus. Não porque o verbo de Deus tirou dela a sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado dotado de uma alma. Gente, olha que absurdo o que vai ser defendido aqui nesse concílio de Éfeso, de que Jesus herda de Maria o seu corpo sagrado, gente. Olha a que ponto a igreja agora começa a se distanciar da verdadeira fé, tá, gente? Unido ao qual na sua pessoa se diz que o verbo nasceu segundo a carne. Condenou o pelagianismo de Pelágio, que negava os efeitos do pecado original. Lembra daquilo que nós falamos em aulas passadas sobre Pelágio e Agostinho? Pois é, Pelágio aqui vai ser condenado porque a igreja vai dizer que sim, existiu o pecado original, que Adão passou esse pecado para os outros. Como passou? Ninguém sabe explicar, isso é um mistério. Passa pelo sangue? Vem da onde? Vem na geração, na concepção? Da onde vem esse pecado original que todos levam culpa se só Adão participou dele? Então vejam que a conversa não era tão simples assim. A igreja vai estabelecer que essa maldição ela é passada. Né? Toda a humanidade foi condenada por causa de Adão e teria ser muito importante que a humanidade fosse condenada. Porque se a humanidade não tivesse sido condenada, não seria a necessidade de um Salvador. Mas toda a criação desse Salvador para livrar do pecado é que vai dar vazão ao batismo para a remissão de pecados e muito mais coisas. Então veja que a Igreja Católica aqui começa a arquitetar todos os seus planos ideológicos para que eles fossem firmados para aquela igreja daquela época, tá bom, gente? Olha só. Olha o que o Concílio de Éfeso aconteceu. Condena o nestorianismo e o adocionismo como heresias, afirma a unidade pessoal de Cristo e a maternidade divina de Maria. Maria passaria a ser divinizada também.
A Igreja Síria do Oriente não reconhece esse concílio em nenhum dos posteriores. A Igreja Síria, a partir desse momento, já não reconhece mais a divinização de Maria, nem a questão do nascimento virginal de Cristo. Então aqui começa a igreja já não se acertar, a igreja católica daquela época, não a igreja católica apostólica romana, mas a igreja católica daquela época já não começa agora a entrar nos eixos, tá bom? Então Nestório, como você vê aqui, Nestório de Constantinopla, junto com o adocionismo, então eles foram tidos como heresias, tá bom, gente? Então, esse carinha aqui, na verdade, ele afirmava uma coisa até que tinha um sentido. Ele dizia assim, se Maria é mãe de Deus, então ela está acima de Deus. Então o nome Theotokos não seria bem aplicado, seria Christotokos e não Theotokos, tá? Seria mãe de Cristo e não mãe de Deus. Mas quando reafirmaram que ela sim seria mãe de Deus e que Jesus seria adotado dela toda a sua característica divina do seu corpo, o Deus encarnado em carne, passa a divinizar Maria também. É por isso que o nascimento virginal de Maria, ele não é encontrado em outros escritos. Parece-me, se não me engano, apenas em Mateus você vai encontrar esse nascimento virginal, que muitos outros não atestam isso. Somente Lucas não atesta nenhum nascimento virginal. Você não vai ver nascimento virginal. E nós vamos ver mais daqui para frente como é que foi arquitetado esse nascimento virginal. Mas então, fazendo isso, tornaria Maria idolatrada, Maria divinizada. Seria aí quase quatro pessoas divinas dentro de toda essa história, tá bom, gente? Então, você vê aí que o Concílio de Nicéia veio para condenar essas duas pessoas que diziam o adocionismo, dizia que defendia que Jesus foi adotado. Ou seja, ele teve uma vida normal e que quando ele se batizou, Deus o adotou como filho. Ele foi escolhido entre os homens para ser o Filho de Deus na Terra. Isso era uma ideia muito bem constituída naquela época e que a igreja condenou, porque não, Jesus era Deus e tinha que ser Deus, e assim foi estabelecido no concílio de Éfeso. Olha só, o nestorianismo, tá? Que era uma das heresias condenadas, negava a relação literal entre as duas naturezas de Cristo. Ele dizia ser elas vagamente relacionadas, Deus, logo Jesus, Messias, homem. Negava o título dado a Maria de Mãe de Deus, Theotokos, viu? O adocionismo afirmava que Cristo se tornou o Filho de Deus na terra após o batismo, mesmo conceito judaico sobre o Messias. Veja que a intenção da igreja da época era se distanciar das ideologias judaicas. Então os judeus tinham essa ideia de que o Filho de Deus seria escolhido, né? Seria ungido Filho de Deus e não nascido Filho de Deus. Mas a Igreja Católica resolveu fazer diferente, resolveu mudar essa história, porque eles não queriam de maneira nenhuma ser parecidos com a ideia que já era estabelecida na época judaica, tá bom, gente? Concílio de Calcedônia, 451 d.C., a condenação do monofisismo afirma a unidade das duas naturezas, completas e perfeitas em Jesus Cristo, humana e divina. Jesus era divino e Jesus não era humano, segundo defendia o monofisismo, que é o que foi condenado nesse concílio aí, tá? Esse concílio foi reunido por um dos propósitos, era condenar ou discutir sobre as duas naturezas. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Veja que volta de novo essa discussão, e agora aí vai ser condenado nesse concílio, tá? E aí foi estabelecido o credo de Calcedônia, tá? Em 451. Fiéis aos santos pais, todos nós perfeitamente unânimes ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós, executando o pecado, gerado, segundo a divindade, pelo Pai antes de todos os séculos, e nestes últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação. Nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus,
um é só mesmo Cristo, Filho Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. A distinção de natureza de modo algum é anulada pela união, antes é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa e uma subsistência, não separado nem dividido em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, o unigênito Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde os princípios acerca dele testemunharam, e ao mesmo Senhor Jesus nos ensinou, e o credo. Então veja, é o credo. Veja que esse credo aqui estabelecido dizia que ele tinha duas naturezas e elas eram indivisíveis, tá, gente? Ele não poderia ter uma natureza e depois ter adquirido a outra, não. As duas já estavam ali com ele e isso estava sendo estabelecido aqui pelo Concílio de Calcedônia, que ficou conhecido como Credo de Calcedônia, e que aí qualquer um que ia contra a esse documento era tido como herege e digno de ser excomungado, tá bom? Vamos lá passar. Os outros concílios que tiveram muita relevância também foi o Concílio de Nicéia II, em 787 d.C., que aqui foi estabelecida a veneração de imagens, tá, gente? É importante frisar isso aqui, que para a Igreja Católica, eles não têm essa veneração como idolatria, porque para eles idolatria era apenas quando se referia a deuses pagãos. Como são imagens de personagens e personalidades relacionadas à Bíblia, a Deus, literalmente falando assim, não era uma idolatria, porque eles estavam ali venerando imagens santas. Quando se tratava de deuses pagãos, aí era idolatria. Por isso que vai haver esse contraponto aí na Igreja Católica até nos dias de hoje, tá, gente? O Concílio de Constância, em 1418 d.C., que extingue o grande cisma do Ocidente, condenando a condenação de John Wycliffe e John Hus, decreta a supremacia do concílio sobre o Papa. O Concílio de Florença, em 1431, sanciona o cânon católico, redação oficial dos livros da Bíblia, tenta nova união com as igrejas orientais ortodoxas, reconhecendo no Romano Pontífice de poderes sobre a Igreja, da Igreja Universal. Ratifica a figura do purgatório. Então o purgatório começa a surgir aqui em Florença, essa ideia ratificada. No Concílio de Trento, que aí nós já vamos falar perto já dos protestantes, da época dos protestantes, em 1545, surge a Bíblia Católica em latim. Aqui o surgimento da Bíblia como livro em si instituído, uns dizem 1450, outros 1500, mas aí há uma controvérsia aí, tá? Reforma geral da Igreja, sobretudo por causa do protestantismo, confirmação da doutrina acerca dos 7 sacramentos e dos dogmas eucarísticos, decreta a versão da Vulgata como autêntica e decreta os 7 sacramentos que estão aqui embaixo que você está lendo: batismo, ceia, casamento, ordenação, penitência, unção e crisma, tá? Então, veja que o Concílio de Trento vai agora aparecer, além das doutrinas que foram estabelecidas, apareceria agora um único livro que deveria ser lido por essa nova religião. Veja que aqui eu provei para vocês que precisou primeiro nascer a doutrina para depois nascer o livro. Quando o livro nasceu, as ideologias doutrinárias já estavam todas elas impostas, tá bom, gente? Então, quem fosse contra aquilo era excomungado. Então precisaria agora ter um livro único deles, um livro que seria lido unicamente, não aceitariam outras versões, outras cópias. Seria essa a cópia a ser lida na cristandade da época, tá bom, gente? A Igreja Antiga utilizava o Antigo Testamento, especificamente a Septuaginta. Entre os falantes do grego, os apóstolos não deixaram um conjunto definido de novas escrituras e Novo Testamento. E o Novo Testamento se desenvolveu ao longo do tempo. Textos atribuídos aos apóstolos circulavam livremente entre as primeiras comunidades cristãs. As epístolas paulinas já circulavam de forma conjunta no final do século I. Justino Mártir, no início do século II, menciona as memórias dos apóstolos, que os cristãos chamaram de evangelhos, e que eram considerados tão autoritativos quanto o Antigo Testamento. Então veja que ali pelo século II já circulava ali somente os evangelhos, que era tido como memória dos apóstolos, tendo aí o Evangelho de Marco como o primeiro a ser escrito, tá bom? Marcião de Sinope, 140 d.C., foi o primeiro líder cristão histórico a propor e delinear um cânone unicamente cristão, apesar de depois ele ter sido considerado herético.
ela exclui todos os livros do Antigo Testamento e inclui apenas as 10 epístolas paulinas e uma versão do Evangelho de Lucas, conhecido como Evangelho do Senhor. Ao fazê-lo, Marcião estabeleceu uma forma de analisar textos religiosos que ainda hoje permanece no pensamento cristão. Depois de Marcião, o cristianismo começou a dividir seus textos entre os que se alinhavam adequadamente com o cânone, no sentido de régua, visto que cânon é régua ou vara de medir, do pensamento teológico aceito, e os que deveriam ser considerados heréticos. Esta visão teve um papel fundamental na finalização da estrutura da coleção de livros que viria a ser conhecida como Bíblia. E o império inicial para esta empreitada foi dado pela necessidade, o ímpeto inicial, para esta empreitada foi dada pela necessidade de propor uma alternativa ao cânone de Marcião. Então Marcião, quando trouxe a primeira ideia de um cânon, de uma regra para estabelecer livros inspirados, a Igreja Católica começou a se mover para ajeitar esse cânon, visto que ele não aceitava o Velho Testamento. Era uma ideologia forte de que vivíamos na era da graça e não mais na era da lei, então o Velho Testamento teria que ser abolido, tá? E ele aceitava 10 epístolas de Paulo, mais o Evangelho de Lucas, tá bom, gente? Então a igreja começa a se mover agora também para ajeitar a questão do cânon. Paz da igreja. Um cânon com 4 evangelhos canônicos foi afirmado por Irineu de Lyon em 202 d.C. No início do século III, teólogos como Orígenes podem ter utilizado. Então veja que agora Irineu de Lyon vai aparecer na história para reafirmar que apenas são 4 os evangelhos, não são só o de Lucas, mas sim 4 evangelhos que são tidos como evangelhos inspirados. Se você não viu, assiste a segunda aula lá nossa, que nós falamos sobre os pais da igreja, aonde eu falo de Irineu, do porquê que ele estabeleceu 4 evangelhos somente. Se você assistiu direitinho a aula, você sabe o porquê que Irineu estabeleceu 4 evangelhos, né? Apesar de terem havido muitos evangelhos achados, por que só 4 foram aceitos? Dá uma voltinha lá na nossa segunda aula sobre os pais da igreja e você vai entender melhor do porquê que isso aconteceu, tá bom, gente? Pais alexandrinos, o que eles falavam sobre esse cânon? Orígenes, de 1864 a 253 d.C., um dos primeiros estudiosos cristãos envolvido na codificação de um cânone bíblico. Teve uma boa educação tanto na teologia cristã quanto na filosofia pagã, mas acabou sendo postumamente condenado no segundo concílio de Constantinopla, em 553, por causa de algumas obras que foram consideradas heréticas. O seu cânone incluía todos os livros do moderno cânone do Novo Testamento, com exceção dos 4 livros, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João. Ele também incluiu o pastor de Hermas na obra que depois foi descartada. Você lembra lá que eu falei lá atrás do concílio de Cartago III, tá, gente? Então veja que ele deixou de fora Tiago, 2 Pedro, 2 João e 3 João pelos motivos que eu já expliquei anteriormente, tá bom, gente? Então veja que ele não reconhecia esses livros. Nem todos esses livros foram aceitos imediatamente pelos primeiros cristãos. Algumas dessas cartas foram contestadas na antiguidade, como estes 7 livros cuja autenticidade foi questionada por alguns dos pais da igreja e por isso ainda não tinham tido reconhecimento até a volta do século IV. Estes livros foram Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Entretanto, gradualmente, eles se juntaram à coleção já existente que era aceita pelos cristãos, formando o cânone no Novo Testamento. Outros livros, como o Pastor de Hermas, a Epístola de Policarpo, as de Inácio e as de Clemente, 1 e 2 Clemente, circularam na coleção antiga de livros que era aceita por algumas comunidades cristãs. Porém, esses livros foram excluídos do Novo Testamento pela igreja primitiva. Veja, confirmando aqui que esses livros eles tinham circulação sim, tá, gente? 1 e 2 Clemente circulava, muito bem circulado e lido pelas igrejas dos primeiros séculos, bem como as cartas de Inácio, tá, as epístolas de Policarpo, que eram pessoas que ligadas ali aos apóstolos, né, gente? Então tinha uma autoridade muito grande porque eles eram discípulos desses apóstolos, mas por algum motivo escusos, que a gente não sabe, eles foram retirados do cânon do Novo Testamento, tá bom? Então vamos lá.
Alguns escritos tiveram grande estima entre os pais da igreja primitiva, porém nunca ninguém os considerou canônicos. Alguns livros, que eu vou passar agora essa lista para você, quero que você preste bastante atenção. Vou passar uma lista agora para vocês de livros e cartas que eram consideradas canônicas. Ou seja, que eram para estar hoje na tua Bíblia e que misteriosamente não estão, tá bom, gente? Olha só, a primeira era a Epístola do Pseudo Barnabé, que foi escrita provavelmente 70 a 79 depois de Cristo. O autor é um leigo que não reivindica a autoridade divina e obviamente não é o mesmo Barnabé encontrado em Atos. Epístola aos Coríntios, esta carta de Clemente de Roma havia sido lida publicamente em Corinto e outros lugares. Provavelmente o escritor tenha sido Clemente. Então Clemente escreveu uma carta aos Coríntios. O pastor Hermas, tá? Foi o livro não canônico mais popular da igreja primitiva. Tem grande valor ético e devocional, mas nunca foi reconhecido como inspirado pela igreja. O Didaquê, ou o ensino dos 12 apóstolos, teve grande importância e prestígio na igreja primitiva. Apocalipse de Pedro, ó, se você achava que só tinha um Apocalipse, tem muito Apocalipse, gente. Apocalipse de Pedro, 150 depois de Cristo, um dos mais antigos apocalipses não canônicos que circulou em larga escala na igreja primitiva. Suas narrações realísticas do mundo espiritual exercem forte influência na Idade Média. A igreja nunca o reconheceu como canônico também. Carta aos Laodicenses, tá? E provavelmente era do século IV. Obra forjada conhecida por Jerônimo, aparece em muitas bíblias do século VI e século XV, mostra um punhado de frases de Paulo sem nenhum elo entre si, sem nenhuma linha de raciocínio lógica, não tem ensino nenhum, ou ensino doutrinário, jamais obteve reconhecimento canônico. Epístola de Policarpo aos Filipenses, foi discípulo do apóstolo João e mestre de Irineu. Foi o elo entre os apóstolos e os pais da igreja no início do século II. Não defendeu a inspiração divina para sua obra, apenas ensinava que havia aprendido dos apóstolos. Não há muita originalidade nesta obra. Tá? Eram cartas que eles escreviam na época, mas que eles não falavam assim, foi o Espírito Santo que me deu essa revelação. Não, eles contavam histórias do que eles ouviam falar, que eles tinham ouvido falar. Tá? 7 epístolas de Inácio. Inácio, diz a tradição, foi também um discípulo do apóstolo João. Não reivindicou a inspiração divina aos seus ensinos, tem muita familiaridade com os ensinos do Novo Testamento, de modo especial com as cartas de Paulo. Tá? Então, vejam que esses homens, eles escreviam, mas nem eles mesmos diziam que eram inspirados, que receberam nada, o que eu acredito que tenha muita relevância histórica para que nós possamos analisar. Se você quiser, é só procurar na internet, nós temos aí esses livros para download, tá bom, gente? O grande cisma do Oriente. Gente, quando aconteceu esse cisma, ele foi de muita importância para a nossa história. Tá? Foi o evento que causou a ruptura da igreja, separando-a em duas. Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. A partir do ano de 1054, quando os líderes da Igreja de Constantinopla e da Igreja de Roma se excomungaram mutualmente. Aqui começa, tá? Aqui nesse ponto, no século XI, começa o surgimento da então Igreja Católica Apostólica Romana. Ela surge de um cisma da igreja que era una, se dividindo em Igreja Católica Apostólica Ortodoxa e Igreja Católica Apostólica Romana. Um líder de Roma e um líder que estava em Constantinopla. Então, e claro, obviamente que os dois líderes se excomungaram entre si, né? Então, de um lado ficou o líder patriarca, do outro lado ficou o papa. Como o patriarca não admitia que a autoridade tinha que vir só de um homem, né, um líder em si de toda a comunidade, eles queriam levar o patriarcado como é bíblico, e aí acabaram se dividindo, porque quando começou a envolver ali ao Teotocos, que nós falamos anteriormente sobre a Mãe de Deus, eles começaram a não se entender, e aí houve o primeiro rompimento na comunidade cristã daquela época, surgindo aí a Igreja Católica Apostólica Romana, que vai ser o elo mais forte e que vai levar todas aquelas doutrinas que nós vimos anteriormente adiante como firmação da fé, principalmente do Ocidente, tá bom, gente? Agora vamos falar da influência grega, pessoal, no Novo Testamento, principalmente. Eu não vou falar do Velho Testamento aqui porque eu estou falando de cristianismo. Vou falar do Novo Testamento. A influência grega no Novo Testamento, olha só, preste bem atenção, antes de nós falarmos das influências, grande parte das histórias bíblicas, como a criação do homem através do barro, o dilúvio, o sol parar no céu, a torre de Babel, a gravidez de uma virgem, o Salvador, o inferno, o céu,
Batalha dos Anjos de Deus contra os do Diabo, dentre outras, tiveram influência das culturas que dominavam e colonizavam os hebreus em suas peregrinações pela terra da Palestina com os sumérios. Os povos eram sumérios, acadianos, assírios, babilônios, egípcios, persas, gregos e romanos. Foram os povos que impuseram domínio sobre os hebreus. Os arqueólogos descobriram diversas provas de que a Bíblia é uma colcha de retalhos influenciada fortemente por mitos alheios como o Enuma Elish, que é babilônico, o Livro dos Mortos egípcio, o Código de Ur-Nammu, que é sumério, o Código de Hammurabi, que é babilônico, a Epopeia de Gilgamesh, que é acadiano, a Batalha dos Titãs gregos e a origem do Hades, inferno, culto persa depois assimilado pelos romanos ao deus Sol Invictus, nascimento, morte e adoração do deus Sol entre as 12 constelações dos zodíacos, entre outros, tá, gente? Então aqui é um apanhado para você de que a Bíblia é cheia de retalhos de mitologias de outras civilizações tidas como pagãs, tá, gente? É difícil acreditar nisso? É difícil. É só você pesquisar e estudar todas essas referências que eu te dei aqui, de que essas referências que são mais antigas do que a Bíblia ou do que até o povo hebreu, já que estão presentes hoje nas escrituras hebraicas e no Novo Testamento, tá bom, gente? Então, são detalhes minuciosos que nós vamos tocar agora. Eu quero que você pesquise tudo aquilo que nós vamos falar para você agora. Pesquise, vá a fundo e tire as suas próprias conclusões, tá bom, gente? Olha só, vamos lá. Analise as histórias com E, tá? História com E significa são histórias que são contos, que não existiram, mas que foram contadas como contos, como fábulas, tá? História com H que realmente existiu. E vejam se acha alguma similaridade com outra já conhecida. Preste bem atenção. O semideus grego Perseu nasceu quando o deus Zeus visitou a virgem Danae, na forma de um banho de ouro e a engravidou. Hermes nasceu da virgem Maia, que também foi fecundada pelo pai dos deuses, Zeus. O antigo relevo egípcio retrata que Ísis, na forma de um falcão, pairando sobre o pênis eretos de Osíris, prostrado e morto, Ísis foi fecundada pelo espírito de Osíris, pois ele já estava morto, habitando no mundo dos mortos. Uma estela datada de 1400 a.C., hoje guardada no Museu de Louvre. Contém um hino que descreve esta concepção milagrosa. E aqui está a referência bibliográfica para os senhores, tá? Pesquisarem aí no livro The Pagan Christian Recovering the Lost Light, que significa o Cristo pagão recuperando a luz perdida. Então, esses aqui aqui você está vendo Zeus, você está vendo Ísis, Hermes, que são Hermes que vieram de concepções milagrosas, de deuses que coabitaram com mulheres e nasceram homens, tá? Uma mistura de deuses com mortais. Mitra era o intermediário entre Hormuz, que é o deus pai, e o homem. Seu nascimento é comemorado dia 25 de dezembro, nasceu de forma milagrosa, sem envolvimento sexual. Pastores vieram adorá-lo com os presentes com ouro e incenso. Viria livrar o mundo de seu irmão maligno Arimã. Era considerado um professor e um grande mestre viajante. Era identificado como o leão e o cordeiro. Seu dia sagrado era domingo, Sunday, o dia do sol. Centenas de anos antes de Cristo, tinha sua festa no período em que se tornou mais tarde a Páscoa cristã. Teve 12 companheiros, ou 12 discípulos, executava milagres, foi enterrado em um túmulo e após 3 dias levantou. Sua ressurreição era comemorada a cada ano. Aqui está Mitra, que era tido como cordeiro e leão também, tá? Que tem uma história muito similar a essa que você está pensando mesmo. Aqui na cabeça do Papa, isso aqui se chama Mitra. O porquê que eles usam essa Mitra pode ter sido aí a explicação para a similaridade com a história do próprio nascimento e vida de Jesus Cristo, tá, gente? O deus grego Dionísio do século II a.C. foi incorporado pelos romanos como Baco. Era considerado o deus dos ciclos vitais, das festas e do vinho. Segundo a mitologia grega, Dionísio nasceu da virgem Semele,
que foi fecundada por Zeus. Olha aí, mais uma fecundada por Zeus. Quando criança, quiseram matá-lo, fez milagres com a transformação da água e do vinho e a multiplicação dos peixes. Após sua morte, ressuscitou e era chamado de filho pródigo de Zeus. Hércules, meio-irmão de Dionísio, igualmente nasceu de uma virgem, no caso Alquimera, que foi fecundada por Zeus. Seu nascimento é comemorado em 25 de dezembro. Foi impiedosamente tentado pelas forças do mal. Hera, a ciumenta esposa de Zeus, a causadora de sua morte, sua esposa, se arrependeu e se mata enforcada. Estão presentes no momento da sua morte sua mãe e seu discípulo mais amados, Ilas. Sua morte é acompanhada por um terremoto e um eclipse do Sol. Após sua morte, ressuscitou, ascendendo aos céus. Isso está aqui a referência bíblica para você acompanhar, tá bom, gente? Do escritor Murdoch. E o nome do livro está aqui, ó. Tá? A Conspiração de Cristo, a maior história já vendida. E está aqui, esse relato também vem dentro deste livro aqui chamado A Bíblia sob Escrutínio. Tá bom? Tá aqui a referência bibliográfica para você ver aí. Olha só. A influência da mitologia grega. Agora, antes era vamos falar agora de mitologias presentes na Bíblia. Pode ter mitologias dentro da Bíblia, senhores? Vamos ver agora se tem. 1 Pedro 1,20, conhecido como efeito, com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de nós. Essa palavrinha em português, tempos, no grego significa Cronos. E Cronos é o deus mitológico grego do tempo, tá, gente? E olha o que Cronos está fazendo ali. Hades, ídolo grego que dominava sobre o lugar, também chamado Hades, relacionado à vida após morte. Um lugar subterrâneo onde se tinha o paraíso para as pessoas mais gloriosas e que honravam os deuses, e também tinha o Tártaro, o nível mais baixo do mundo inferior, e os que eram ruins e desonravam os deuses eram condenados a este lugar por toda a eternidade. Essas duas palavras são usadas no grego do Novo Testamento, tanto Hades quanto Tártaro. Sabe onde, senhores? 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. No grego está Tártaro. Os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para os dias do juízo. Então, essa referência aqui, que se encontra em 2 Pedro, e aí você vai entender por que ela não era tão aceita no início da cristandade, porque aparecia seres mitológicos gregos nela e estão até os dias de hoje lá. Apocalipse 1,18, e aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Chaves da morte e do inferno, ligação com a mitologia de Hades. No sentido bíblico hebraico, não há um local para quando morremos. Sheol, a palavra hebraica para a qual se traduz inferno ou Hades, em nossas Bíblias, e em nossas Bíblias significa apenas sepultura. Então, a ideologia hebraica para o estado pós-morte era apenas ir para a sepultura. Mas no Novo Testamento vai haver, parece que, uma vida nessa pós-morte, somente na história do rico e do Lázaro, na parábola, onde vai dar vida a esses mortos. Isso tudo é mitologia grega, senhores. Olha aqui um exemplo que eu trouxe para você de Lucas capítulo 10, gente. Lucas capítulo 10, versos 5, aqui você está vendo o texto em grego, tá bom? E olha a palavrinha que aparece aqui, justamente no versículo de número 5, que diz assim: em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, paz seja com esta casa. A referência está aqui, ó, versículo 5 em grego, preste bastante atenção. Aqui o grego, olha a palavrinha que aparece aqui, gente, eirene. E o que é eirene? Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Eirene ou Irene personificava a paz, descrita na arte como uma bela jovem que portava uma cornucópia, um centro e uma tocha, chamada pelos romanos de pax. Estaria ligada à compreensão da ordem natural sem se opor à ordem natural dos eventos. Esta seria a verdadeira paz para os gregos da época, uma harmonia e consequente conforto ante os eventos cotidianos. Olha aí,
Eirene, aqui uma outra referência na internet que eu trouxe para vocês. Eirene, deusa da paz e da primavera. Atributos: deusa da paz, da primavera, da reconciliação e da cooperação. Símbolos: comicópia, tocha, cetro, nitron, local, Grécia. Deusa Eirene, tá? Ou Irene, é a própria personificação da paz. Ela faz parte das horas, ou orai em grego, deusas gregas que representam as estações do ano e a justiça natural. Essa deusa é sempre representada como Eirene, deusa da paz e da primavera, gente. O que Eirene está fazendo num texto de Lucas, capítulo 10, verso 5? Mais uma prova de que a influência grega mitológica é presente sim na Bíblia, senhores. Bom, continuando aqui, a influência da filosofia grega. O famoso filósofo grego Platão acreditava em uma tríade divina de Deus, as ideias e o espírito do mundo. Embora ele em nenhum lugar tenha explicado ou harmonizado essa tríade, isso está aqui a referência bibliográfica de Charles Bigg para você, tá, comprovar isso que nós estamos falando. Este tipo de pensamento metafísico era comum entre os intelectuais do mundo grego e foi transmitido ao pensamento do mundo romano no período do Novo Testamento e nos séculos seguintes. Quando os últimos apóstolos estavam quase morrendo, alguns desses pensamentos metafísicos começaram a afetar e a infiltrar-se na igreja, principalmente por aqueles que já tinham começado a misturar-se ao paganismo. Como os estudiosos da Bíblia, John McClintock e James Strong, explicam, no final do primeiro século e durante o segundo, muitos homens instruídos vieram do judaísmo e do paganismo para o cristianismo. Estes trouxeram com eles para as escolas de teologia cristãs suas ideias platônicas e fraseológicas. Quem está afirmando isso aqui é a Enciclopédia de Literatura Bíblica, tá? Teológica e eclesiástica. Aqui a referência bíblica para você comprovar isso, tá bom? Então vejam que essa afirmação aqui é gravíssima, gente, viu? Que aqui, ó, no final do primeiro século, durante o segundo, muitos homens instruídos vieram do judaísmo e do paganismo para o cristianismo. Estes trouxeram com eles para as escolas de teologia cristã suas ideias platônicas e fraseológicas. Então esses homens que vieram de lá, que eram admiradores de Platão, gente, eles trazem essas ideias, essas ideologias para dentro do cristianismo. E é óbvio que eles vão fazer isso e firmar as suas ideias. Por isso que a filosofia grega ela vai influenciar e muito a ideologia cristã daquela época, tá bom, gente? Vamos lá. Muitos líderes da igreja que formularam a doutrina da Trindade estavam mergulhados em filosofias gregas e platônicas, e isto influenciou as suas opiniões religiosas e doutrinais. A linguagem que usaram para descrever e definir Trindade veio de fato diretamente da onde? Da filosofia platônica e grega. A palavra Trindade em si não é nem bíblica nem cristã. Pelo contrário, o termo platônico trias, da palavra três, foi latinizado como trinitas, este último dando ao português a palavra trindade. A escola catequética de Alexandria, que reverenciou Clemente de Alexandria e Orígenes como os maiores teólogos da igreja grega, como seus dirigentes, aplicou o método alegórico para a explicação das escrituras. Seu pensamento foi influenciado por Platão. O seu ponto forte foi as especulações teológicas pagãs. Atanásio e os três capadócios, os homens cujas opiniões trinitárias foram adotadas pela Igreja Católica nos concílios de Nicéia e Constantinopla, tinham sido incluídos entre seus membros. Olha que afirmação grave, gente. Isso aqui, tá aqui a referência bibliográfica para você, tá? No livro Concílios Ecumênicos da Igreja Católica, um esboço histórico lá de Hubert Gedin, tá bom? Na página 28. Então tá aí a referência para você pesquisar, tá bom? Eis aí Platão, o criador, não digo o criador, mas ele cria a ideia de um ser tripartido, tá?
no seu livro Mundo das Ideias. Então, segundo essas referências bibliográficas que eu dei para vocês aí, é daí que surge a doutrina da Trindade, da filosofia grega. O culpado disso foram os pais gregos que trouxeram essas filosofias, como eles eram admiradores e seguidores de Platão, eles trazem essa ideologia para dentro do cristianismo. E isso vai criar raízes, porque isso vai ser tido como uma verdade, né, gente? Então vejam só o que aconteceu com a doutrina da Trindade. Ela é única e exclusivamente filosófica e filosófica grega, tá bom, gente? Tá aí a prova que eu trouxe para vocês. O prefácio do livro A História do Cristianismo, do historiador Edward Gibbon, resume a influência grega quanto à adoção da doutrina da Trindade. Veja o que o livro afirma, gente. Se o paganismo foi conquistado pelo cristianismo, é igualmente verdade que o cristianismo foi corrompido pelo paganismo. O deísmo puro, a religião básica nesse contexto, os primeiros cristãos, foi mudado pela Igreja de Roma para o incompreensível dogma da Trindade. Muitos dos dogmas pagãos inventados pelos egípcios e idealizados por Platão foram conservados como sendo dignos de crença. Isso está no livro History of Christianity, tá? De 1883. Aqui o livro como referência para vocês aí pesquisarem, gente. A ligação entre os ensinamentos de Platão e da doutrina, tal como adotada pela Igreja Católica séculos mais tarde, é tão forte que Edward Gibbon, em sua obra-prima A História do Declínio e Queda do Império Romano, se referiu a Platão como, olha o que o Gibbon falou, gente, o sábio ateniense que maravilhosamente anteviu uma das descobertas mais surpreendentes da revelação cristã, a Trindade. Isso está na referência deste livro, está aqui a referência bibliográfica. Ele diz que ele foi o que anteviu essa maravilhosa doutrina da Trindade. Vejam que Platão foi o grande idealizador do que depois se tornou a doutrina da Trindade no meio do cristianismo, senhores. Julguem os senhores e vejam se essa doutrina ela é uma doutrina defendida pelos apóstolos. É obviamente que não, tá, senhores? Olha o que diz aqui a declaração judaica. Por que o cristianismo se distanciou tanto do judaísmo? A declaração judaica, tá, é muito forte, gente. Olha o que diz a declaração principal dos judeus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, que significa ouve Israel. Adonai, nosso Deus, Adonai é um, tá? Adonai, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um, tá bom? É aqui a tradução. E eles pegam isso justamente do que está escrito na Tanakh, no Velho Testamento, em Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Gente, ele é único, ele é um, ele é indivisível. Só o cristianismo é a única religião do mundo que conseguiu dividir um Deus em três partes. E o pior, adorar os três, gente. Isso que é o mais grave. Adorar os três. Não faz parte da fé original. Não faz parte da fé judaica, que foi da onde tiraram a religião cristã. Lembra da história que nós vimos construindo desde o início deste curso, gente? Da onde saiu os do caminho? Então não tem nada a ver. Essa doutrina não tem nada a ver com a fé apostólica ou com a fé original judaica, gente. Foi uma deturpação feita graças ao grego, graças à Grécia, graças à filosofia grega, que vai fazer com que esse pensamento trinitariano tome força. E hoje tem gente que mata e morre, principalmente protestantes, que matam e morrem por causa da doutrina da Trindade, que foi defendida lá atrás pela Igreja Católica e que hoje muitos protestantes creem fielmente nisso. E agora você está vendo aí a verdade que tanto esconderam de você, né, na história da igreja cristã, porque isso aí, seminário nenhum no mundo fala isso para você.
sobre isso aqui, sobre a verdadeira história da Trindade, eles não te falam. Eles dizem que é um mistério. E esse mistério segue até os dias de hoje. E há de você que questionar. Eles fazem parece a Igreja Católica. Se você questionar, você é excomungado. Você é tido como herege, você é tido como a pessoa que está indo contra o anjo da igreja. Na verdade, não é nada disso. Eu mostrei as provas. Cabe a você agora estudar e pesquisar. Não acredite em nada do que foi falado aqui. Mas faça uma coisa. Pesquise tudo isso que foi falado para você. Pesquise e tire as suas próprias conclusões. Tá bom, gente? Aqui você viu um pouquinho mais sobre os concílios. É claro que esses concílios é uma aula muito grande e eu tive que resumir muito aqui para você, para que a gente pudesse, num curto período de tempo, tentar explicar esse período tão conturbado da igreja, que foi as ramificações e as edificações dessas doutrinas, tá? Na próxima aula falaremos sobre a criação do livro, sobre o surgimento do protestantismo e a multiplicidade das igrejas, tá bom, gente? Meu muito obrigado por você que ficou assistindo até agora essa aula. Continue firme e forte, porque na nossa próxima aula é o nosso último capítulo deste curso maravilhoso que você está fazendo e eu tenho certeza que Deus está te trazendo grandes conhecimentos e descoberta durante esse curso, tá bom, gente? Meu forte abraço para vocês, fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor. Tchau, gente!